Sábado, 9 de outubro de 2021. No CL News de hoje, holográfico presidente do Senado Federal demonstra gostar mesmo de se sujar de sangue. Brasil concede vistos humanitários a 80 afegãos. Governo dos Estados Unidos dá sinal de que a peste chinesa está mesmo no fim. Olá, eu sou o Cláudio Lessa, falando de Brasília. O holográfico presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o homem dos 8 bilhões de reais sujos de lama e sangue, comentou a decisão do presidente Jair Bolsonaro de vetar um projeto de lei que determinava a distribuição gratuita de absorventes a mulheres de baixa renda. Nas redes sociais, Pachequinho Lama e Sangue afirmou que o veto de Bolsonaro é, abre aspas, candidatíssimo a ser derrubado, fecha aspas, lá no Congresso. O projeto foi aprovado pelo Congresso no dia 14 de setembro, criando o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual. Ao sancionar a proposta, Bolsonaro vetou 2 artigos. Um que previa a distribuição gratuita dos absorventes e o outro que definia quais seriam as beneficiárias. Bolsonaro disse ter sido obrigado a vetar a medida porque o projeto não definia de onde sairiam os recursos para bancar os gastos. À primeira vista, é só isso. O presidente veta e um zebedeu lá de Minas Gerais sai politicando em cima, falando em derrubada do veto. Mas o que está por trás disso tudo é que essa bomba de sangue, se sancionada, iria estourar na mão dele, Jair Bolsonaro, algo que levaria a uma acusação fundamentada de improbidade administrativa, o que poderia, por conseguinte, levar ao impeachment. Mas não se surpreenda, porque o joguinho de xadrez político do Fazendão não para por aí não, e tem outros ângulos mais rentáveis. Para quem não presta atenção nos detalhes, fica sem saber que esse projeto tão magnânimo para com as mulheres de baixa renda, coitadinhas, foi iniciativa da deputadinha esquerdopata paulista Tabata Amaral, que por sua vez é unha e carne com um mega empresário comunistoide de iPhone chamado João Paulo Lemann, você já deve ter ouvido falar nele, que por acaso, você sabe como é, essas coisas sempre acontecem por acaso aqui no Fazendão. João Paulo Lemann, por acaso, preside uma holding que é proprietária nada mais, nada menos do que a fabricante de absorventes Always. Enquanto isso, a ministra da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, defendeu o veto de Jair Bolsonaro à distribuição gratuita de absorventes para as mulheres de baixa renda. Lembrando que as mulheres pobres sempre menstruaram no Brasil e ninguém viu qualquer governo se preocupar com isso. Mas agora, disse a ministra, o Bolsonaro é o carrasco porque ele não vai distribuir esse ano. Quer dizer que o Bolsonaro não liberou o Bolsa Absorvente, hein? Que coisa, hein, Bolsonaro? Que falta de modes. Bolsonaro menstrucida. Aliás, a bem da verdade, o que a ministra Damares Alves disse não é totalmente uma verdade. Antes de Jair Bolsonaro, o poste analfadade também vetou a distribuição supostamente, claro, gratuita de absorvente. Pois é, aconteceu em 2015, como você pode ver aí ao lado na justificativa do poste. Outro poste, a ladra cínica semi-analfabeta ensacadora de vento, também já trilhou o mesmo caminho em 2013 e pelo mesmo motivo alegado por Jair Bolsonaro. Que coisa, né? O caridoso projeto não revelava de onde a grana iria sair para pagar pela caridade. Agora, veja você. Essa celeuma toda não houve por ocasião desses 2 vetos que eu mencionei antes. Claro, isso me faz imaginar que nesses quase 20 anos de desgoverno Petralha, as mulheres chamadas de grelo duro pelo vigarista cachaceiro de 9 dedos, o maior ladrão da história do Brasil, descobriram algo excepcional. Elas começaram a menstruar no governo Bolsonaro. Agora, falando francamente, como disse o doutor Alessandro Loyola outro dia,
É sério que, com a necessidade urgente da retomada econômica, de melhorias no sistema educacional, na segurança pública, na infraestrutura, na reforma do sistema tributário e na diminuição do peso do Estado, o melhor que a politicalha que infesta a Câmara dos Deputados pode fazer é ficar nessa masturbação mental sobre absorventes? O senador Davi Batoré Alcolumbre, aquele do episódio O Amor é Lindo, que envolveu 2 anos de mesada e um carro para uma Barbie lá na terra dele, e que vem a ser presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, segundo se informa, vem recebendo apoio para atrasar a data da sabatina do ex-advogado-geral da União, André Mendonça, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para o lugar de Narco Aurélio Melo, lá no Instituto Lula. O apoio expressivo vem de deputados e senadores emerdebistas. Em recentes reuniões, Batoré foi categórico ao dizer que pretende postergar ao máximo a sabatina do indicado do presidente à pocilga. Batoré, juntamente com uma ala de parlamentares, entende que André Mendonça não é o substituto ideal de Narco Aurélio no Instituto Lula. Nos corredores do Congresso, comenta-se também que Batoré estaria chantageando o governo em busca de cargos. Mas o protagonista de O Amor é Lindo deveria abrir o olho, porque, de acordo com o Código Penal, retardar o andamento do processo de indicação de um sinistro do Instituto Lula apenas para satisfazer interesses pessoais, como é especificamente esse caso dele, pode configurar crime de prevaricação. E aí, Batoré, a coisa complica bastante para o seu lado, mesmo com toda a ajudazinha dos urubus togados do outro lado da praça. Aliás, nesse evento de Campinas, onde o presidente Jair Bolsonaro esteve a respeito do nióbio, o presidente sugeriu que está sendo chantageado para viabilizar a indicação de André Mendonça para uma vaga no infame Instituto Lula. Conforme foi noticiado ontem aqui no CL News, Bolsonaro esteve na cidade para participar da primeira Feira Brasileira do Nióbio e inaugurar 5 novas estações do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais de Campinas. A indicação de André Mendonça está parada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, de propriedade do senhor Batoré Alcolumbre. O presidente da República fez um discurso esclarecedor, falou sobre a pressão que ele vem recebendo, das tentativas de desgastar o governo, da política internacional, criticou a tentativa de derrubar o marco temporal e reiterou que não vai dar golpe de Estado, nem quebrar contratos para interferir na política de preços da Petrobras. E agora, um pequeno registro da vergonha pela qual a esquerdopatia do Fazendão não se cansa de passar. Ontem, em Campinas, logo antes de discursar neste evento relacionado com a primeira Feira Brasileira do Nióbio, o presidente Jair Bolsonaro mais uma vez botou a petralhada para correr. Confira. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Oi? Como? Qual pele? Qual pele? Calma lá. Não vamos chegar ao nível deles, não, por favor. Eu sairei daqui imediatamente se ela me responder quantos são 7 vezes 8. Raiz quadrada de 4. Saio agora daqui. É uma satisfação, mais uma vez, voltar a esse ambiente de pesquisa, desenvolvimento e de futuro.
O Ministério das Relações Exteriores anunciou que o Brasil concedeu 80 vistos humanitários para cidadãos do Afeganistão. Desde agosto, o país passa por uma crise humanitária ocasionada pela saída definitiva de tropas dos Estados Unidos e a tomada do poder pelo Talibã. De acordo com o embaixador Aquiles Zaluar, chefe de gabinete do ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto Franco França, 400 pedidos de vistos estão em andamento e 170 candidatos estão realizando entrevistas na Embaixada do Brasil em Islamabad, no Paquistão, um país vizinho ao Afeganistão. Segundo o Zaluar, o processo de concessão de visto para candidatos a refúgio do Afeganistão para o Brasil está andando perfeitamente bem, sem nenhum obstáculo e sem nenhum problema. O sinistro Dias Mefistófele, do infame Instituto Lula, a vergonha mundial, o atraso do Brasil, num lampejo de bom senso, o que é absolutamente incomum, decidiu arquivar os pedidos de investigação contra o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre as offshores abertas pelos dois em paraísos fiscais. As ações contra Guedes e Campos Neto foram movidas pelo saltitante senador Fala Fina, Randolph de Pevate Rodrigues, e pelos esquerdopatas desocupados do PDT. Paulo Guedes disse nesta sexta-feira que não há qualquer conflito de interesses na existência de recursos no nome dele numa offshore nas Ilhas Virgens, um paraíso fiscal, uma vez que ele saiu da gestão da empresa e os recursos foram declarados às autoridades competentes, como requer a lei. Foram destruídas pela Polícia Federal em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, aproximadamente 16 toneladas e meia de drogas. Os entorpecentes foram escoltados por um comboio composto por policiais federais, que seguiu até o forno de uma usina em Dourados, naquele estado. O grande volume de drogas é consequência do número de flagrantes realizados, provenientes de diversas forças policiais, inclusive apreensões realizadas pela própria Polícia Federal. As apreensões são direcionadas à APF desde que configurada a transnacionalidade ou a interestadualidade do delito. Para a realização da queima, são necessárias autorizações de diversos órgãos, como a Justiça Federal, Justiça Estadual, Vigilância Sanitária, além de um planejamento logístico bastante complexo. O governo federal deve chegar ao fim de 2022 na marca de 50 terminais aéreos concedidos para a iniciativa privada, após o leilão de 16 aeroportos nos próximos meses, segundo o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. A informação foi repassada a investidores internacionais durante as reuniões do 4º dia do Roadshow em Nova York, lá nos Estados Unidos. A meta do Ministério da Infraestrutura é fechar o ano com 100 bilhões de reais contratados e chegar à marca de 260 bilhões de reais previstos em infraestrutura. Outro ponto discutido foi o avanço da parceria com a iniciativa privada norte-americana no setor portuário, sendo este o governo que mais assinou contratos de adesão para terminais privados. Desde 2019, 99 contratos de arrendamento de terminais de uso privado já foram firmados. A autoridade policial pode acessar os registros telefônicos, a agenda de contatos e outros dados gravados em celular apreendidos no local do crime sem autorização judicial e sem que a medida represente uma violação ao sigilo das comunicações, ao direito à intimidade ou à privacidade do indivíduo. Com esse entendimento, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, enviou aos sinistros do infame Instituto Lula o posicionamento dele em relação a um recurso que discute a licitude de provas obtidas por meio do acesso a dados armazenados em celulares apreendidos em locais onde foram cometidos crimes. A OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, também conhecida como o Clube dos Países Ricos, firmou um acordo entre 136 países para cobrar imposto mínimo global de 15% das multinacionais a partir de 2023.
O pacto havia sido anunciado de modo preliminar em julho deste ano. Agora, recebeu o endosso de Estônia, Hungria e Irlanda. Num comunicado, a OCDE classifica o acordo como histórico. Segundo a entidade, a taxação vai realocar para todos os países mais de 125 bilhões de dólares de lucros das 100 maiores e mais lucrativas multinacionais. Isso garante, de acordo com a OCDE, que as grandes empresas paguem uma parcela justa de imposto, seja qual for o seu local de operação. Brasil e Argentina fecharam um acordo para reduzir a TEC, a tarifa externa comum do Mercosul, em 10%. O anúncio foi feito pelo Ministério das Relações Exteriores. A medida foi anunciada em declaração conjunta à imprensa dos chanceleres Carlos França, do Brasil, e Santiago Cafiero, do país vizinho. O entendimento deverá ser repassado aos demais membros do Mercosul, Paraguai e Uruguai. A TEC funciona como um imposto de importação uniformizado entre os membros do Mercosul, cobrado para produtos de fora do bloco. O mecanismo evita que um produto entre por uma nação pagando um imposto menor e seja enviado a outro país dentro do mesmo bloco econômico sem tarifa. Os governos do Brasil e da Colômbia assinaram um memorando de entendimento para incrementar o comércio bilateral. O documento serve como preparativo para o encontro entre os presidentes Jair Bolsonaro e Ivan Duque, que ocorrerá em Brasília no próximo dia 19. Os dois países também discutiram outras medidas para facilitar o comércio mútuo, como o reconhecimento e o intercâmbio de certificados de origem digital e um acordo para evitar a cobrança duplicada de tributos nos dois países. Uma proposta aprovada pelo Congresso Nacional esta semana remanejou mais de 600 milhões de reais do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O dinheiro seria utilizado para o financiamento de pesquisas, mas acabou sendo destinado para aplicações em outras áreas de 5 ministérios. O projeto atendeu a um pedido da equipe econômica, que decidiu dividir o recurso, e gerou protesto de entidades ligadas à ciência no Fazendão. De acordo com a proposta aprovada, o dinheiro será remanejado para os Ministérios da Agricultura, da Educação, da Saúde, das Comunicações e da Cidadania. A Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou o reajuste do preço da energia gerada por 3 usinas termoelétricas por causa da alta dos combustíveis e de outros custos fixos dos empreendimentos. Haverá reajuste para as usinas termoelétricas Araucária, localizada no Paraná, e para as usinas Potiguar 1 e 2, lá do Rio Grande do Norte, que são movidas a óleo diesel. O Ministério da Economia editou uma portaria para remanejar mais de 70 bilhões de reais do orçamento para pagar salários de servidores, aposentadorias, pensões militares e outros benefícios. O remanejamento é necessário para cumprir a chamada regra de ouro. Pela norma, o governo federal é proibido de se endividar para pagar despesas correntes, como salários de servidores e benefícios da Previdência Social. Esse remanejamento, no entanto, não deverá ser suficiente. A previsão é de que o governo ainda precise de cerca de 100 bilhões de reais para cobrir todos os gastos obrigatórios em 2021. Sempre que o governo descumpre a regra de ouro, o Executivo fica dependendo do Congresso para obter a autorização de crédito suplementar. Num sinal claro de que a empulhação da peste chinesa está nos estertores, o governo dos Estados Unidos anunciou que vai aceitar a entrada de turistas que tenham tomado quaisquer vacinas contra a peste chinesa que tenham sido aprovadas pela famigerada OMS, a Organização da Mentira e da Sacanagem, ou pela FDA, a Food and Drug Administration, a agência norte-americana de regulação de medicamentos. Com a decisão, os viajantes internacionais que foram imunizados, até mesmo com aquela inútil Coronavac, poderão entrar no território norte-americano.
O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, afirmou que o Brasil apresentará a meta de zerar o desmatamento ilegal antes de 2030, durante a COP26, a 26ª Conferência sobre as Alterações Climáticas, que será realizada em novembro, na cidade de Glasgow, na Escócia. A declaração do ministro foi dada após uma reunião preparatória para a conferência, que foi realizada com diplomatas que também vão participar das negociações no Ministério das Relações Exteriores. Joaquim Leite acrescentou que, no último trimestre, o Brasil registrou uma queda de 14% no desmatamento ilegal em relação ao ano passado. O CL News tem um novo canal no YouTube. Se inscreva rapidinho, aperte o sininho de pressinha, por favor, como já fizeram os netespectadores Luiz Garcia Mota Filho, de Juiz de Fora, Minas Gerais, Elis Silveira, Edgar Bicique, Ana Alves e César José. O link do novo canal está aí na descrição do vídeo. Eu aproveito também para mandar um forte abraço para os netespectadores João Neves, Mário Adame, Laudelina Nigueira, Lenildes Lena e Rita Helena Meirelles. Mais uma vez, muito obrigado pelo prestígio da audiência e pela ajuda no sentido de fazer do CL News o seu netjornal. E mais uma coisinha. Você deve conhecer esse homem aí do meu lado. O nome dele é Albert Einstein. Talvez sua mente tenha registrado essa imagem dele mais velho, mais irreverente, pois ele disse certa vez o seguinte: fique longe das pessoas negativas, elas têm um problema para cada solução. Até a próxima.